Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, hoje, dia 12/2, segunda-feira, mais uma semana aí começando. E a gente vai estar fazendo o quê? A nossa análise semanal, como de costume. Então, a gente vai estar mapeando os ativos que a gente sempre costuma acompanhar aqui no canal da FLFX. E é isso. A gente vai começar aí pelo Euro USD gráfico mensal. Vamos aqui ampliar a escala dele, certo? A gente tinha subido, né? A gente subiu um vídeo na semana passada também, na segunda, referente a uma análise semanal, mas toda semana a gente faz uma atualização dessa análise semanal por conta de movimentações, de notícias e de cenário de próximas notícias também. Como nessa semana a gente tem muitas notícias aí que vão mexer bastante com o mercado, principalmente também semana que vem. Então vamos lá começar pelo euro. Esse é o gráfico mensal do euro. A gente vai marcar aqui a média de 20 comum, a média de 20 low, a média de 20 high. São marcações semelhantes que a gente fez na semana passada. Como é o tempo mais macro que a gente tem, que é o mensal, essas marcações não variam muito, variam mais no tempo menor. Mas a gente vai marcar as três médias de 20, como high e low. A gente vai marcar esse preço de fechamento aqui do mensal e esse último fundo aqui do mensal também, certo? Então esse é o euro. A gente pode fazer aqui, inserir um Fibonacci desse movimento aqui de alta, que vai nos dar referências aí de 50 e de 61,8 aqui embaixo, aonde o preço pode chegar. São referências aí bem assertivas. Eu utilizo o Fibonacci já há bastante tempo e gosto da ferramenta. E é isso, a gente vai definir aqui o Fibo. E agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal a gente tem essa configuração aqui no euro. A gente vai marcar o que? A 20 low do semanal, que é a média aqui. Então a gente tem a 20 low do semanal. A gente tem esse fundo aqui do semanal que a gente marcou também na semana passada. Vamos marcar 20 comum. Essa semana o euro já iniciou a semana indo testar lá essa região. Então essa é a nova semana. Ele já veio testar o preço da 20 comum do semanal e já devolvendo. Pode ser que realmente venha buscar 20 low do semanal. Então a gente vai estar atento aí para vendas no euro. Vou marcar 20 comum, a 20 high lá em cima, certo? A gente vai marcar também esse fundo aqui do euro, do gráfico semanal. E lá em cima, vamos marcar esse preço aqui de fechamento. Vamos marcar também esse outro preço de fechamento aqui, próximo a um preço do mensal importante. Média de 200, preço de fechamento do semanal lá em cima. Esses são aí os principais preços do semanal. A gente tem o semanal, esse preço de fechamento aqui embaixo também, bem distante, mas é um preço importante. E no semanal é isso para o euro. A gente vai agora ir para o gráfico diário. No gráfico diário, a gente tem essa configuração do euro, onde nós temos aqui preços importantes no diário, nas médias de 20 a princípio, média de 20 high, o diário sempre na cor azul claro, média de 20 comum coincidindo com a média de 200, torna esse preço aqui mais forte e também próximo à delimitação aqui da nuvem de Ichimoku. Então a gente vai marcar aqui a média de 20 comum do diário, a gente vai marcar 20 low, que foi onde o preço foi testar também, né? Foi testar próximo a 20 comum do semanal e próximo a 20 low do diário. Então ele foi, testou, já devolveu 400 pontos. Quem estava ligado nesse preço aqui, por ser uma resistência dupla, já podia ter feito uma venda e pegar esse movimento. Mas como é início de semana, a gente tem um pouco mais de paciência. Então vamos marcar aqui a 20 low, a 20 comum, a 20 high. A gente vai marcar aqui o fundo do diário, esse preço de fechamento aqui. E para cima, aqui em cima, esse preço de fechamento. E a princípio é isso, a gente tem esse fechamento do diário aqui embaixo também, abaixo do semanal, a gente vai marcar. E a princípio é isso, no diário a gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem essa configuração, onde nós temos um preço de fechamento do H4 aqui próximo ao semanal. Então temos aqui esse preço de fechamento do H4 e temos aqui a média de 20 high, a 20 comum, que são as médias que eu vou marcar, além da delimitação aqui da nuvem de Ichimoku no H4.
Esses são os principais preços, ao meu ver, aí para o euro USD. Se a gente for voltar aqui no tempo no euro, eu não vejo mais nenhuma resistência assim tão importante no H4. A gente tem a 200 lá, né, a média de 200, que a gente acabou não se atentando, então a gente tem a média de 200 da H4, que é caso o dólar volte a cair, a gente pode ver aí o euro puxando até essa região aqui. Mas a princípio, essas são as marcações aí do mensal até o H4, que é o time de execução, o H1 também é o time de execução. Mas para compras aí no euro, eu vou ficar atento na média de 20 comum aqui do mensal, na 20 low, que também é o 50% do FIBO do mensal, e no 61,8, que é o Fibonacci desse movimento aqui de alta do mensal. Então essas são as principais regiões aí de compra de acordo com o time mensal. A gente vai agora para o semanal e quem sabe também podemos ter aí compras interessantes nesse fechamento aqui do semanal. E também na média de 20 low do semanal. Então a gente tem uma compra, possível compra aqui também na média de 20 low do semanal. Vamos ficar atento. Essas são as regiões aí de compra que eu ficaria atento para o euro. E para venda, buscaria aí vendas no euro aqui nos preços das médias de 20 do diário. Então buscaria por vendas aqui na média de 20 comum do diário, assim como na 20 high do diário, que está aí bem próximo a um preço do semanal, sendo esse preço aqui a média de 20 high do semanal. Então a 20 high do semanal próximo a 20 high do diário. Então são zonas aí de preço além da média de 200 da H4, que eu ficaria aí atento no euro para realizar vendas. Então essas são as regiões aí para compra e venda no euro essa semana. Temos preços aí bem distantes ainda para compra e venda na Libra. E esse que é o bom da nossa estratégia, que ela dá esse posicionamento aí macro também, né, de onde está negociando, e também micro, no time menor, para quem realiza aí day trade. Então, muito interessante. E é isso, o euro aí está mapeado, regiões de venda aqui em cima, cerca de 700 pontos a primeira venda, 1.000 pontos a segunda e a terceira 1.136. Primeira compra aqui a 350 pontos para baixo, temos outros lá embaixo, demorou? Então esse é o euro. A gente vai agora para a Libra. Acho que temos aí uma boa venda na Libra por vir. Vou aqui ampliar a escala da Libra, gráfico mensal. A gente vai marcar o que? A gente vai marcar aqui a delimitação da nuvem de Ichimoku do mensal como um preço importante. Eu estou doido que a Libra volte aqui nessa região para a gente poder vender. Assim como foi aqui, ó. Ele veio testar a delimitação da nuvem de Ichimoku, né? Não saiu para fora da nuvem, depois voltou. Quem estava ligado aqui só na nuvem, ó, 10.000 pontos para baixo, que absurdo. Enfim, delimitação da nuvem, preço de fechamento aqui do mensal, esse outro preço de fechamento aqui do mensal. Além disso, 20 high do mensal, 20 comum e a 20 low, certo? A gente poderia marcar a média de 9 aqui também, no meio do caminho, que é uma média muito forte também. E também esse preço de fechamento aqui do mensal da Libra, que eu acho difícil o preço chegar lá novamente. Além disso, a gente vai traçar, assim como a gente fez no euro, o Fibonacci aqui desse movimento de alta da Libra, que vai nos dar referências aqui de Fibo em 50, 61,8 mais embaixo. A gente vai agora para o gráfico semanal. Gráfico semanal da Libra, a gente tem preços aqui importantes na média de 20 comum do semanal, certo? 20 low do semanal, 20 high, que é onde o preço está trabalhando bem próximo aqui agora. Além disso, esse preço de fechamento, a média de 200, o outro preço de fechamento aqui em cima, são os preços aí interessantes para a Libra no semanal. E além disso, a gente tem esse outro preço de fechamento aqui. E
E é isso para a Libra no semanal. No diário, a gente vai observar aqui a Libra. A gente tem esse preço de fechamento aqui em cima no diário. O diário é sempre na cor azul claro. A gente tem esse preço. A gente tem a 20 high. A gente tem a 20 comum. A gente tem a 20 low, que é onde o preço vem trabalhando aí há alguns dias já e não consegue subir para testar a 20 comum, né? 20 low. E o preço não vem testar aqui ainda a 20 comum. Possivelmente volte para buscar aqui o preço da média de 200. E é isso que a gente vai estar ligado. E a princípio são esses preços aí na Libra, né? No gráfico diário a gente vai agora para o H4. Dentro do H4 a gente tem esse preço de fechamento aqui embaixo. E a média de 200 lá em cima. E eu vou marcar aqui a delimitação da nuvem e a 20 high. Como vocês podem observar, o preço fechou aqui abaixo da 20 low do H4, tendência de queda, porém as melhores vendas ficam aqui na média de 20 comum, que é onde ele já veio testar. Então, se vocês forem observar, depois que a gente teve esse fechamento aqui do H4 abaixo da 20 low, tendência de queda, melhores vendas na 20 comum ou na 20 high. É isso que acontece, o preço vem testar aqui o preço da 20 comum e já devolve. E é isso. Então, esses são os preços aí que eu vou ficar atento na Libra. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Não. Então, é isso para a Libra. Deixa eu ver como é que tá aqui o dólar. É isso para a Libra. A gente vai marcar aqui as regiões de compra e de venda para a Libra. Então, ficaria atento aqui na Libra para compras nas regiões aqui do mensal, né? Sendo essas o preço aqui da 20, o preço aqui da 20 comum do mensal, a média de 9 do mensal, a 20 comum, a 20 high do mensal, a média de 9 do mensal, a 20 comum, certo? E a 20 low mais lá embaixo. Então essas são as principais regiões de compra de acordo com o gráfico mensal. Se a gente for para o semanal, nós temos aí mais regiões de compra também indicadas aqui na média de 20 comum do semanal, assim como na 20 low do semanal, aqui na linha de preço do mensal, que é a 9. Aqui esse preço do mensal e do semanal nós temos aqui mais uma região de compra, essa faixa de preço, além do que também temos aí os 50 e os 61,8. Então não me assustaria ver a Libra caindo aí 13 mil pontos. Acho que ainda está dentro do normal, mas a gente tem que acompanhar a movimentação do dólar para ter uma maior noção sobre isso. Então, esse candle aqui da Libra vai fechar agora. Eu estou muito tentado a fazer uma venda nela. Eu acredito que eu vou realizar uma venda aqui, buscando que o preço volte a testar aqui o preço da média de 200. Então, são aí 500 pontos para baixo, né? Porém, eu acredito que seja uma melhor opção esperar um pouco mais, aguardar o preço de fechamento do candle de H4 do dólar. Eu acredito que a Libra ainda possa vir testar aqui o preço da 20 high, que seria uma melhor venda, né? Então, vou ficar atento aqui na Libra. Mas a gente comentou sobre as regiões de compra, que são essas regiões aqui. Eu tenho que puxar ela para o time aqui do H4 mais próximo, senão ficou bem distante. A gente tem mais preço lá embaixo.
Então é isso para Libra, regiões de compra e de venda aí para essa semana e para os próximos meses, enfim. E para venda, ficaria atento aqui na Libra para vendas na média de 20 comum do diário, na 20 high. E nesse topo aqui do semanal. Além disso, na 200 lá em cima que está longe. Também nesse fechamento aqui do mensal. E na delimitação aqui da nuvem de Ichimoku. Então, a princípio aí essas são as regiões de venda para Libra. Temos regiões mais lá em cima também. Acho difícil, nem vou marcar. Mas é isso, as regiões aqui na 200 também, né, do H4. Nessas regiões aqui que a gente comentou do mensal. Então é isso, rapaziada. Preços para compra e para venda da Libra aí mapeado para vocês para essa semana. Vamos ficar ligado. E para Libra foi isso. Agora a gente vai para o ouro. O ouro puxando aí bastante para baixo. Tem bastante espaço para cair, eu ainda acredito. Então o ouro, gráfico mensal. A gente tem aqui esse preço de fechamento aqui do mensal. Além disso, temos esse preço de fechamento aqui do mensal também. Esse outro preço. Temos a 20 high do mensal, a 20 comum e a 20 low. Esses são os principais preços aí do mensal para o ouro. Dentro do gráfico semanal para o ouro, a gente tem a média de 20 comum, onde o ouro vem se aproximando agora. Acredito que aqui a gente tenha até boas compras, assim como na 20 high. E temos esse preço de fechamento aqui do semanal. Voltar aqui no tempo, a gente tem também esse outro preço aqui do semanal, que é um preço interessante. E a princípio é isso. A gente tem aqui também a média de 200 do semanal. Temos a nuvem de Ichimoku. E a princípio é isso no semanal para o ouro. Então esse é o semanal aí do esse é o semanal do ouro. A gente poderia, assim como a gente fez na Libra e no euro, traçar um Fibonacci aqui desse movimento de alta aqui do semanal, que nos daria referências até onde o ouro pode estar puxando, que seria aqui o 50 próximo a 20 low do semanal e o 61.8 próximo a esse a 20 high, né, do mensal. Então agora a gente vai para o diário do ouro. De acordo com o diário do ouro, a gente tem um preço interessante aqui na média de 200 do diário. Falta 1 minuto para o fechamento do candle aí de 1 hora. E é isso, até então nenhum movimento para a gente estar aproveitando. Eu vou aguardar mais, acho que 2 horas, que é o preço aí do fechamento do dólar, para poder estar executando uma ordem. Faltam 2 horas para isso. Acho que a Libra ainda pode subir um pouquinho mais para a gente executar uma venda aqui melhor nela, nessa faixa de preço. Mas a gente já comentou aí, né, sobre as regiões de venda da Libra. Acredito que dentro do dia de hoje ela não vai buscar aqui, então as possibilidades de trade para a Libra são mais aqui nas médias de 20 e na delimitação da nuvem, nesse range aqui. Vamos aí continuar com a análise do ouro. A gente marcou a 200 aqui do diário.
A gente vai marcar aqui esse topo aqui do diário também. E a princípio, vamos aí marcar 20 high, né? Que caso o preço retorne, que seria um ponto interessante para venda também. E no meu ver é isso pro ouro. No diário não tem muita coisa. São essas regiões aí que eu vou ficar atento. A gente vai agora pro H4 do ouro. O ouro aí, no H4 a gente tem a região aqui da média de 200 do H4, que é um preço interessante. O H4 sempre na cor verde escura. Então a gente vai marcar essa região aqui. Nós vamos marcar também essa zona de preço aqui, que foi uma zona bem demandada do H4. Assim como esse topo aqui do H4. E como a tendência ainda é de baixa para o ouro, eu marcaria aqui a 20 high e a 20 comum. São preços onde o ouro ainda pode, após testar aqui a 20 comum do semanal, acredito que ele ainda possa vir buscar aqui essa faixa de preço para depois voltar a cair. Mas isso a gente vai ter que aguardar. E dentro do H4 para o ouro é isso. Não vejo mais muita coisa para o ouro. Então vamos aí marcar as regiões de compra e de venda para o ouro. Gráfico mensal. De acordo com o gráfico mensal, buscaria compras nesse preço de fechamento aqui do mensal. Nesse outro preço aqui de fechamento do mensal. Na 20 high. Na 9 aqui também, na média de 9. E na 20 comum também. Então esses são os principais preços aí do mensal que eu ficaria atento para compra. Então é isso pro ouro. Compras aqui. Acho que o ouro tem bastante espaço para cair ainda. Mas a gente tem aqui a 20, a linha do mensal, a linha do mensal, essa outra linha do mensal. Certo? E agora a gente vai marcar as regiões interessantes para o semanal. Como a gente comentou, é esse preço aqui da 20 comum e da 20 low lá embaixo. Do 61.8 aqui também. E é isso para compra no ouro. Gráfico diário. A gente tem também a média de 200 aqui do diário. Então todos esses preços com a seta indicada são preços interessantes para busca de compra. A melhor compra vai depender da movimentação do dólar, é a confluência do dólar com os outros ativos que a gente faz. Então essas são as regiões para compra aí do ouro. E regiões de venda, ficaria aí atento para vendas no ouro. Na média de 20 comum aqui da H4, na 20 high da H4, na 200 e nessa linha aqui do diário, que é a 20 high do diário. E mais lá para cima, acho difícil o ouro ir buscar. A gente tem também essas faixas de preço aqui interessante para a gente estar executando vendas. Demorou? Então esse é o ouro mapeado aí na compra e na venda para essa semana e para as próximas também. Por isso que a nossa análise já é um pouco mais elaborada, serve tanto para essa semana quanto para as próximas semanas também. Vamos ficar atento aí no ouro, como é que ele vai se comportar. Aqui, acho que seriam boas compras, viu? Vamos ficar atento aí, se o ouro chegar nessa faixa de preço ainda hoje, a gente tem possibilidade de meter uma compra. Mas vamos continuar acompanhando. E é isso para o ouro. A gente vai agora para o SDCAD, gráfico mensal. O SDCAD aqui no gráfico mensal também acho que vai dar boas possibilidades de compra. Então esse é o gráfico mensal do SDCAD. A gente vai ampliar aqui, vai começar a marcação no mensal, como a gente sempre faz. Então a gente tem aqui esse preço de fechamento importante. Esse outro preço aqui. Esse outro preço aqui do mensal é importante. A gente tem a 20 high. Nós temos agora o SDCAD trabalhando no preço da 20 comum. Já é uma região interessante para compra, mas eu vou optar por uma compra aqui na nuvem de Ichimoku.
ou na 20 low do mensal, são essas regiões aí que eu vou ficar atento, ou nesse fechamento aqui do mensal também, um pouco mais abaixo da 20 low, são as principais regiões que eu vejo aí de preço no mensal do SDCAD. A gente vai para o semanal agora. Então no semanal do SDCAD, nós temos preços importantes na 20 comum novamente. Já temos várias semanas aí que o SDCAD vem testando a preço, né, próximo ao preço da 20 comum e devolve. 1, 2, 3 semanas. E é isso, uma faixa de preço aí bem importante, a gente vai continuar marcando ela, gráfico na média de 20 comum do semanal. A gente tem a 20 high lá em cima, temos aqui a média de 9, né, do SDCAD, que é onde ele pode vir testar, que também é a nuvem de Ichimoku do mensal. Então aqui a gente tem uma dupla resistência, que seria bom para uma compra. A gente tem esse preço de fechamento aqui no semanal, esse outro preço aqui e a média de 200. E para o semanal para cima, nós temos aqui essa faixa de preço aqui mais ou menos, desses fechamentos também. Então, para o semanal é isso no SDCAD, a gente vai agora para o gráfico diário. Gráfico diário ainda bem lateralizado, né, o SDCAD, mas de acordo com esse fechamento aqui, uma tendência de alta ainda. Possa ser que quando o preço do SDCAD venha testar aqui a 20 low do diário, a gente pode estar comprando, mas a gente vai aguardar ainda o fechamento do dólar para isso. Mas no diário, o que a gente tem de preço importante é esse preço de fechamento aqui do diário. A gente tem aqui o preço, como a gente comentou, da 20 low também. A gente tem o preço da 20 comum do diário, da 20 high, da média de 200 e a delimitação aqui da nuvem de Ichimoku também. A gente poderia fazer o que? A gente poderia traçar um Fibonacci desse movimento aqui de alta do diário do SDCAD, até para ver onde ele pode estar vindo buscar. Então, como a gente comentou, a gente tem os 50 aqui, o 61.8 bem próximo a 9 do semanal e a delimitação aqui da nuvem de Ichimoku do mensal. Então aqui essa região se torna uma região extremamente forte, né? O preço já veio testar aqui uma vez, devolveu, posso que ele venha aqui novamente e devolva. Então a gente aqui, se o preço chegar aqui, a gente vai ficar atento a compras. Além disso, no H4 a gente tem aqui, a gente já analisou tudo no diário, já. No H4 então aqui a gente vai ter o que? A gente vai ter a média de 200 do H4. A gente vai ter esse fechamento aqui do H4 mais embaixo. E vamos ter esse preço de fechamento lá em cima também do H4. Então esses são os principais preços aí ao meu ver no H4. Vou marcar aí os preços de compra e de venda para o SDCAD para essa semana e para as próximas também. Então ficaria atento aí em compras no SDCAD, naquela faixa de preço aqui que a gente comentou do mensal, semanal e 61.8. Temos os 50 de FIBO aqui também. Então a princípio, ao meu ver, essas seriam as principais regiões aí para a gente estar pensando em compra no SDCAD. Além desses preços também mais aqui embaixo, que é a 20 low do mensal, coincidindo com esse fechamento aqui do semanal. Então temos mais zonas para compra também embaixo, mas acho muito difícil essa semana ele passar e vir testar essa região aqui, apesar de termos notícias bem fortes essa semana. E a ideia do SDCAD é essa, a ideia é estar executando aí compras no SDCAD, a gente também aqui na 20 low do diário e na 200 do H4. Então a gente tem todos esses preços aqui para procurar por compra dentro do SDCAD nessa semana e nas próximas semanas.
E para venda, realmente ficaria atento aí para vendas no SDCAD, na região aqui da 20 comum do semanal e da 20 high do semanal e dessa da 20 high do mensal. Então são essas regiões aí que eu procuraria por venda. Mais ainda nessas daqui, acho que o SDCAD já testou muito essa região aqui do semanal e possa ser que, caso o dólar suba com força, ele ultrapasse essa faixa de preço e as melhores vendas para a semana fiquem aqui em cima. Então esse é o SDCAD, regiões aí de compras e de vendas mapeadas para vocês. E é isso, o SDCAD mapeado, compra e venda. O SDJPY, gráfico mensal. Vamos aí ampliar a escala. Escala ampliada aí do gráfico mensal do SDJPY, que está lindo aí, para boas oportunidades que vão surgir. Gráfico mensal, a gente tem essa delimitação aqui do preço de fechamento. A gente tem aqui também esse outro preço de fechamento do mensal, que ele já acabou passando. A gente tinha comentado sobre o preço aqui dessa abertura, né? Desse gap aqui. No caso, esse gap aqui de preço do mensal, desse fechamento, dessa abertura desse mês e desse fechamento aqui desse mês. Então foi onde a gente executou uma venda na semana passada no SDJPY, mas agora acho que essa venda vai ficar um pouco mais para cima, ou aqui no meio do caminho, no 150, né? A gente tem esse preço aqui bem forte, dos 150, exatamente aqui mais ou menos. Então é isso. Além disso, no mensal, 20 high, 20 comum, 20 low. Para vocês que têm dúvidas se o macro do mensal ainda funciona, olha esse toque aqui do preço do SDJPY na média de 20 do mensal, subindo aí 8.000 pontos. Quem estava atento, eu estava atento aqui, acabei pegando aqui um pouquinho no meio do caminho, mas dava para ter tentado segurado mais, né? Mas no semanal é isso. Dentro do semanal a gente também tem esse preço aqui importante de fechamento. Temos aqui esse preço de fechamento que foi perdido do semanal também. E além disso, que coincide, né? Esse preço de fechamento coincide com o preço da média de 20 high aqui. Temos a média de 20 comum, a 20 low, a média de 9 do semanal e esse preço aqui embaixo do semanal, além da delimitação da nuvem de Ichimoku aqui. Então, para o SDJPY é isso no semanal. Agora a gente vai para o diário. Gráfico diário, a gente tem aqui regiões interessantes para a gente marcar aqui. Além disso, a gente tem esse outro preço aqui do diário importante. E além disso, temos a 20 high, a 20 comum e a 20 low do diário também. E a delimitação aqui da nuvem de Ichimoku no diário. Gráfico agora de H4 no SDJPY. Nós não temos aí nenhuma faixa de preço do H4. No H4 é isso. Na verdade, no H4 o que a gente vai marcar? A gente vai marcar aqui o preço da 20 comum, que foi onde o preço veio testar aí nas últimas horas, né? Veio testar aqui a 20 comum do H4 e subiu 400 pontos. A gente também tem o preço da 20 low aqui para ficar ligado no H4, assim como a média de 200, que está bem longe. Então o SDJPY está bem esticado.
Como o preço sempre tende a buscar a média de 200, a gente tem aí uma possibilidade de 3.000 pontos para baixo no STJPY, que é incrível. Por isso que eu estou muito atento a regiões aqui de venda mais em cima para ele. Vai ser lindo se pegar uma venda aqui em cima. Mas é isso, regiões agora de compra e de venda para o SDJPY. Procuraria por vendas aí nessa faixa de preço aqui, dessas três faixas de preço, né, que é o semanal, mensal e diário. Então essa faixa de preço aqui. Além disso, nessa outra faixa de preço aqui que é um preço de fechamento aqui do diário, né? No caso esse aqui, que é bem próximo também ao 150, que é o preço redondo aí do STJPY. Então, é isso. Acho que as principais regiões de venda aí para o STJPY são essas. Além de ele já está numa região aqui mais delicada, mas acredito que ele esticando um pouquinho a gente tem boas vendas aqui, então vou manter só essas. E compras, ficaria atento aí para compras no STJPY, nas regiões aqui das médias de 20 do diário, da 20 high, da 20 comum e da 20 low. E na 20 low do semanal. Na média de 9 do semanal, que coincide aí com a média de 20 high do mensal. E mais embaixo lá, que está bem distante, mas a gente tem essas faixas de preço aqui para compra ainda no STJPY. E é isso, gráfico diário para compras e vendas. A gente tem aqui a média de 200 do diário ainda. Então vamos ficar atento aí. Esse aí é o SDJPY mapeado para vocês na venda e na compra também, assim como já foi o euro. O GBP a gente estava comentando uma venda aqui, né? Que eu estava pensando em fazer uma venda, porém o GBP ainda pode vir testar aqui a 20 high. É onde a gente está esperando aqui para executar uma venda. Vamos continuar acompanhando, senão hoje a gente não vai ter nada para fazer. Vai aguardar o dia de amanhã. Ou então uma compra aqui no SDCAD, a princípio. Talvez uma compra aqui, com o stop aqui mais embaixo. Vamos avaliar direitinho aí como é que vai fechar o dólar. Mas o SDCAD aí tem espaço para vir buscar 200. Que seria até um belo trade. Então vamos aguardar. Mapeamos aí o euro, a libra, o ouro, o SDCAD e o STJPY. Agora a gente vai comentar sobre o Bitcão. Bitcão aí voltando a testar próximo aos 50 mil. Vou ampliar aqui a escala dele. Gráfico mensal. A gente vai marcar aqui esse topo do mensal. Esse outro topo do mensal de fechamento. Vamos marcar aqui agora a 20 comum, a 20 high, a 20 comum, a 20 low. Esse fechamento aqui do mensal. Semanal. Dentro do semanal a gente tem esse fechamento aqui. Esse outro fechamento aqui. E as médias de 20 high, 20 comum e 20 low e a 200. O Bitcoin está muito tentador para uma venda. Ele veio testar aí a região que a gente comentou, que seria o pavio aqui do semanal, né? Então já passando aqui do pavio do semanal, se ele esticasse aqui um pouquinho mais para pegar os 50 mil, seria interessante uma venda nos 50 mil. Os 50 mil está aqui mais ou menos. Um pouquinho mais para baixo aqui. Então a gente tem os 50 mil aqui sinalizado. Foi onde ele foi testar agora. Foi estar a triscar os 50 mil e já querendo devolver. Então vamos acompanhar aí o Bitcoin. O Bitcoin está interessante para uma venda.
assim como o SP500 também está interessante para uma venda. Não tenho o costume de operar o SP500, mas está bem tentador, assim como o Bitcoin. Mas essas são as principais regiões de preço no semanal. A gente vai agora para o diário. Dentro do diário, a gente tem o que? A gente tem as médias de 20 para a gente marcar. Eu vou marcar aqui a 20 comum e a 20 low. Do diário para cá, talvez a gente tenha aqui uma sinalização dessa região aqui ser uma região importante também, ó. Essa faixa de preço onde ele veio testar, devolveu, veio aqui também testar e devolveu. Então, esse preço aqui de 5.850 é uma região bem brigada, que a gente pode estar esperando, né, ele passar um pouquinho dos 50 e uma venda aqui. Então, a venda aqui seria bem interessante. Eu vou deixar até a seta aqui, assim como nos 50 mil. Então, é isso. No diário a gente tem também regiões mais lá em cima de fechamento, aqui nos 60 e pouco, e aqui também. Então é isso para o Bitcoin, regiões de venda aí nos 52.850 e lá em cima, todas essas faixas de preço aqui do semanal, mensal e diário são regiões interessantes para uma venda. E regiões de compra no Bitcoin USD, ficaria aí atento para compras na 20 high, na 20 comum, na 20 low do semanal, na 200 do semanal e nas faixas de preço aqui do mensal, da 20 high do mensal, da 20 comum e da 20 low, desse preço de fechamento aqui do mensal também. Então, ao meu ver, esses são os principais preços aí de compra e venda do Bitcoin, certo? Esses são os principais preços aí de venda e compra do Bitcoin. Eu não sou de muito operar o Bitcoin, mas eu acho que essa venda aqui nos 51.850 está bem interessante. Vou continuar acompanhando aqui, gráfico de H4. Compra lá embaixo. E nas faixas aqui do diário também, né? A gente tem a média de 200 aqui do H4. Então é isso aí para o Bitcoin USD, mapeado na venda e na compra, mamão com açúcar, papinha na boca do neném para vocês. Fica ligado que aqui, ó, pai, aqui promete uma boa venda, viu? Vou ficar atento. Não sou muito de operar o Bitcoin, mas aqui tá bem delicioso. E vamos ver o dólar, como é que tá o dólar. Interessante. E agora a gente vai comentar sobre o SP500, que bateu o topo histórico do topo histórico. Vamos aqui mapear o gráfico mensal dele. Eu acho muito interessante também o SP500. Não tenho o costume de operar, mas vem bem esticado. Então, regiões interessantes que a gente tem no mensal é esse topo aqui, que ele pode muito bem voltar a testar. Então, seria uma venda aqui com um take profit aqui nessa região, ou nesse preço de fechamento do mensal, ou na 20 high, ou na 20 comum, ou na 20 low. Então, olha esse movimento do SP500. Ele vem, fecha acima da 20 high, volta na 20 comum. Aqui ele decretou uma tendência macro de alta, porém ele faz uma correção na média de 20 comum e depois, pancada para cima. Então, para vocês verem aí o poder das médias de 20 high e low e comum. Gráfico mensal é mapeado, agora a gente vai para o semanal. Dentro do semanal, a gente tem aqui essa região das médias de 20 do semanal como uma região interessante.
Então 20 high, 20 comum e 20 low do semanal, além da 200 aqui do semanal. São as principais regiões aí que eu vejo do semanal para o SP500. A gente vai agora, a gente tem a 9, né? 9 do semanal aqui também, coincidindo com o mensal, que esse foi esse fechamento aqui do mensal. Então, é isso. Gráfico semanal, agora a gente vai para o diário. No diário, a gente tem aqui os preços das médias de 20. A gente tem a 20 high do diário. A gente tem a 20 comum. A gente tem a 20 low do diário. Não temos nenhum preço mais interessante para cá, porque ele está no histórico do topo histórico. Preços de fechamento, preços redondos, a gente teria aqui o 50-50, que está bem próximo. É uma faixa de preço aí que eu acho que ele deve respeitar. A gente tem aqui os 50 mais ou menos nessa faixa de preço aqui. Vou marcar com a linha laranja. E também, além disso, os 50-100, né? Na verdade, os 50-100 tá aqui, ó, 5100. 5100 aqui, mais ou menos nessa faixa de preço, seria também uma região interessante para venda. Então, são essas regiões aí que eu ficaria atento, né? No SP500, que tá bem tentador para venda, muito mesmo. Agora a gente vai dar uma olhada no H4. No H4, a gente tem aqui as médias de 20 do H4. H4 sempre na cor verde. Vou marcar aqui a 20 comum, a 20 low e a média de 200 lá embaixo do H4. Então essa é a ideia para o H4. E aqui eu vou dar um bônus, né? Para quem ficou até o final da análise semanal. A gente vai fazer uma análise aqui que eu às vezes costumo fazer nesse tipo de cenário que já puxou muito ativo. A gente vai utilizar a expansão de Fibonacci. A gente utiliza muitas vezes a retração, mas aqui a gente vai utilizar a expansão. A expansão consiste em pegar um movimento mínimo, o movimento que ele chegou antes de fazer o repique. Então a gente tem aqui esse movimento aqui embaixo do preço. O preço subiu até aqui, né? Depois ele volta aqui nesse pavio pequeno e nós temos aí magicamente, vou colocar em outra cor, a gente tem aqui zonas de expansão de Fibonacci no 61.8, que já foi perdido. A próxima seria o 100% da expansão de Fibo, que ainda está mais lá em cima. Então a gente vai ficar atento aqui também nessa expansão de Fibo. A gente tem outras expansões de Fibo lá do 161.8. E é isso. São 3 regiões aí também que acho que vale a pena a gente ficar ligado para venda dentro aí do SP500, certo? Aqui no 50-100, no 50-50 e no 100% da expansão de Fibonacci, assim como também lá em cima, que eu acho difícil ele subir diretão, mas é isso. Então é isso, rapaziada. Essa foi a nossa análise semanal. Enfim, para compras, né? A gente acabou esquecendo de comentar as compras aqui na média do semanal do SP500 ou nas regiões aqui do diário também. Caso ele venha fazer um repique para continuar o movimento de alta, a gente tem todas essas regiões aí para venda e para compra. E é isso, rapaziada. 49 minutos aí de análise, tudo mapeado, euro mapeado aí na venda e na compra, todas as setinhas aí indicando compra e venda no euro.
Na Libra, mesma coisa, regiões de venda lá em cima e compras mais embaixo. Ouro, venda e compra mapeada. O USD-CAD, venda e compra mapeada. O SDJPY, compra e venda mapeada. Bitcoin USD também. E o SP500. Então é isso, rapaziada. Mais uma análise semanal tá no ar. E é isso. Se inscreve no canal. Demorou? Se inscreve aí no canal. Deixa eu dar um tapa aqui no cabelo para falar com vocês. E é isso, tudo mapeado. Mais uma semana aí tá começando. Boas oportunidades estão por vir, tanto dentro dessa semana quanto na próxima. A gente tem a China, né, em recesso, então essa semana e a próxima semana vai ser o bicho. Demorou? Vamos que vamos, mais uma análise semanal no ar. Se inscreve no canal, vamos que vamos. Acompanha aí também o nosso desenvolvimento da nossa conta de 100k da FTMO. Até então esse é o resultado. 2,71% avante. E vamos que vamos. Forte abraço, tamo junto. Tei!